Boa tarde a todos. Doutor Cláudio Anuas, vou começar aqui o meu controle paralelo do tempo, para não ter risco de ser usurpado aqui no meu tempo, mas eu prometo que vou tentar ser o mais rápido possível. Eu vou começar com uma coisa que não está aqui no meu script, só para dizer o seguinte, eu concordo plenamente, acho que é extremamente pertinente, não adianta nada a gente ter todo um sistema bem montado. Eu acho que o novo código aprimora bastante o sistema de controle dos recursos repetitivos, que já existia. Eu pretendo dar um pequeno enfoque nesse ponto. Eu acho que a gente tem agora um aprimoramento. Sem dúvida nenhuma, a gente tem um aprimoramento. Eu acho que isso é ponto comum. O aprimoramento do que já existia, mas eu acho que mais. Eu acho que até em determinado ponto a gente tem uma espécie de, é um pouco ousado dizer isso, mas uma espécie de sanatória de um sistema que já era observado sem a devida autorização normativa. Mas eu acho que em determinado ponto, e pretendo mostrar isso para vocês, em determinado ponto já se observava uma espécie de efeito vinculante de decisão em repetitório, em recurso repetitivo, em repercussão geral, sem a adequada e a devida autorização legal. Eu pretendo falar isso de uma forma relativamente breve, mas antes de entrar nesse ponto, que é o cerne aqui da nossa conversa, eu vou começar por onde terminou o Gilberto Fraga. Ele transcreveu a Lei 12.000 e alguma coisa, uma lei de 2014, que autoriza a Fazenda Nacional, ou recomenda que a Fazenda Nacional não mais, lato sensu, né, a Secretaria da Receita Federal não mais lavre autos de infração. Eu acho que isso é fundamental. De nada vai adiantar um sistema muito bem estruturado se a Fazenda continuar criando embates judiciais. E quero dar um exemplo concreto, que aqui no estado do Rio de Janeiro, o Estado lutou até as suas últimas forças. Eu acho que perdeu mal, a gente tem que respeitar, é evidente a decisão final do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que tem um aspecto que não foi enfrentado, uma questão super polêmica, que é o ICMS na importação sem transferência de propriedade. A partir do momento que transitou em julgado que o último embargo de declaração do Estado de São Paulo era de lá, o RE com repercussão geral. A partir do momento que transitou em julgado essa matéria, a primeira coisa que se fez na Procuradoria foi minutar um ofício da Procuradora-Geral para o secretário de Fazenda, recomendando que ele orientasse a fiscalização, noticiando a ele que a Procuradoria-Geral do Estado tinha uma dispensa genérica para não mais recorrer nesses casos, e com base numa lei estadual, que é essa minha falha, eu não sei o número dela, mas é uma lei antiga, uma lei estadual que autoriza o Procurador-Geral do Estado com eficácia vinculante para todo o sistema jurídico do Estado, a dizer para não mais lavrar autos de infração, a dizer que decisão final do Poder Judiciário tem mesmo que ser respeitada. E, com base nisso, a Procuradora-Geral do Estado encaminhou para o secretário de Fazenda, e hoje em dia a gente já não tem mais essa discussão, essa nova discussão no Estado do Rio de Janeiro. A gente ainda está recebendo um ou outro mandado de segurança ou ação declaratória tentando afastar esse tributo, provavelmente por desconhecimento. Quem hoje, eu espero que esteja funcionando assim na prática, porque a orientação para o secretário de Fazenda e dele para os auditores fiscais, para os inspetores, já é no sentido de que comprovando o importador que o bem não está vindo com transferência da propriedade, mas sim numa admissão temporária, não há de se exigir o recolhimento do ICMS como condição. Portanto, isso que você diz, eu acho com toda a pertinência, que é muito bom que seja replicado, observada a decisão final dos tribunais superiores, seja observada na ponta por quem lança o tributo, e isso no nosso Estado a gente já tem uma autorização legal nesse sentido. É uma autorização para que, como aliás a Lei 12.000 alguma coisa, porque ela diz que nos termos de parecer, né, a Fazenda Nacional não mais cobrará, ouvida a PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Aqui é uma autorização um pouquinho inversa, quer dizer, o Procurador-Geral do Estado, a Procuradora-Geral do Estado, poderá orientar a não mais cobrar tributo que já tenha sido declarado inconstitucional pelos tribunais superiores. Bom, eu comecei dizendo a vocês a minha sensação de que essa nova disciplina dos novos recursos repetitivos, né, aí enfechados, alcançados pelo IRDR, ela veio, de certa forma, funcionar como uma sanatória de alguma coisa que já se observava na prática. E é por isso que eu separei alguns slides, tem alguma zona de superposição entre o que o Gilberto falou e o que eu vou falar. Eu vou tentar pegar um atalho aqui para encurtar um pouquinho, mas tem uma ampla, tenho aqui um amplo levantamento, tem a transcrição de todos os dispositivos do IRDR, só para a gente poder acompanhar aqui. Eu vou passar muito rapidamente por isso, mas antes de chegar lá, eu vou
tentar lembrar, revisitar a criação desses institutos da repercussão geral. Começou com a repercussão geral e logo depois, já de uma forma um pouquinho aprimorada, dos recursos repetitivos. Começa citando o enunciado do FPPC, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é um grupo de juristas que acompanhou de perto a concepção do novo Código, e eles editaram uma série de enunciados. Esse, especificamente, diz o que todo mundo aqui já falou na tarde de hoje. Quer dizer, o IRDR vem coroar o mecanismo de solução coletiva de controvérsias, né? O incidente de resolução de demandas repetitivas e julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos formam um microsistema de solução de casos repetitivos, cujas normas de regência se complementam reciprocamente e devem ser interpretadas conjuntamente. Lembrar a vocês que o Gilberto, a ministra e várias das pessoas que se pronunciaram sobre esse tema específico hoje usaram o mesmo discurso de pleno convencimento da utilidade e até mais da necessidade de um mecanismo como esse do IRDR, como dos recursos repetitivos. Mas nem sempre foi assim. Na concepção desse instrumento, lá quando se debatia a emenda da reforma do Judiciário, que acabou culminando na emenda constitucional número 45, que é que trouxe a exigência de repercussão geral, muita gente pulou dizendo que isso era um absurdo, dizendo que essa padronização de casos de soluções do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a ideia que veio um pouquinho depois, essa ideia de observância obrigatória pelos demais magistrados, isso usurpava a competência dos magistrados, que isso violava o princípio do juiz natural, violava o direito de livre convencimento dos magistrados, e muita gente se posicionou flagrantemente contra esse mecanismo. Passados os anos, vê-se que, mesmo com esse mecanismo, a gente não está dando vazão, o nosso sistema jurídico, o Poder Judiciário, não está dando vazão à avalanche de processos que estão chegando. Sem esse mecanismo, a gente estaria numa situação muito pior. Mas o fato é que foi com a emenda constitucional número 45, lá em dezembro de 2004, que surgiu o requisito adicional para que um recurso extraordinário fosse conhecido, da demonstração da repercussão geral. Essa matéria só foi regulamentada 2 anos depois, com a Lei 11.418, que criou os artigos 543A e 543B no CPC, dizendo que o Supremo Tribunal Federal deveria exigir, só conheceria de recursos extraordinários que tivessem a preliminar de repercussão geral. Dizia lá no parágrafo 1º o que se considera uma repercussão geral, quais os casos que se consideram repercussão geral. No parágrafo 3º dizia que, se qualquer decisão contrariasse súmula do Supremo, presumia-se tendo a repercussão geral, e isso tem um pouquinho a ver com a discussão que a gente vai ter em relação ao IRDR, e dizia lá no artigo 543B que, parágrafo 3º, julgado o mérito do recurso extraordinário, no qual tenha sido reconhecido, obviamente, a repercussão geral, os recursos sobrestados serão... Vejam, os recursos eram tanto no recurso extraordinário como a repercussão geral. Os demais recursos, tanto quanto nos repetitivos do STJ, os demais recursos eram sobrestados. Os recursos eram sobrestados, recursos extraordinários e recursos especiais. Nada se falava em relação à suspensão dos demais processos. Ou seja, criou-se um sistema que é o sistema que valia até aqui e, de certa forma, é o sistema que vale até março, no qual as partes ficam produzindo atos judiciais, as petições iniciais são interpostas, as apelações sentenças são proferidas, apelações são interpostas, decisões monocráticas dos tribunais, depois agravo legal, acórdão do tribunal, para que, então, se interponha um RE ou um RESP, que necessariamente ficará sobrestado. Mas a parte não pode deixar de interpor esses recursos todos, porque senão ela perde o bonde da história. Quando vier a decisão do Supremo no RE com RG, no RE com RG, com repercussão geral, ou no RESP com repetitivo, se porventura a decisão for favorável a ela, ela vai simplesmente perder a chance de se beneficiar dessa decisão se não tivesse interposto seus recursos. Por isso que hoje a gente tem um sistema, e teremos até março, até a vigência do novo Código, um sistema onde uma pluralidade de atos em cascata tem necessariamente que ser produzidos pela falha de um instrumento como o novo Código veio trazer. Mas o fato é que, pela redação hoje vigente, quando o RE com repercussão geral é julgado, e funciona da mesma forma no recurso repetitivo, como a gente vai ver, mas no recurso repetitivo tem um pequeno aprimoramento. Quando o RE é julgado, diz aqui o parágrafo 3º,
os recursos que estavam sobrestados serão apreciados novamente pelos tribunais, que poderão declarar os prejudicados ou retratar-se. Quer dizer, o próprio CPC admite que o tribunal poderá se retratar, ele poderá não se retratar. E a hipótese do parágrafo 4º. Mantida a decisão, ou seja, o desembargador estadual, o desembargador federal, o órgão de segundo grau, que tenha proferido uma decisão que o Supremo já disse, eu entendo de outra forma e entendo assim com repercussão geral, admite o Código expressamente que o desembargador possa dizer, não faz mal que o Supremo entenda dessa forma, eu mantenho a minha decisão em sentido contrário. E aí entra o parágrafo 4º. Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos de regimento interno, cessar, cassar ou reformar liminarmente o acórdão contrário à sua orientação. Houve a DIN em relação ao Instituto da Repercussão Geral, uma DIN que foi proposta tardiamente, só em 2010, quer dizer, com 6 anos de vigência e 4 anos de regulamentação de aplicação prática do Instituto da Repercussão Geral, pelo Instituto Brasileiro de Defesa dos Lojistas de Shopping, mas essa DIN não foi conhecida. O Supremo entendeu que não tinha legitimidade esse instituto para propor uma DIN, então a gente não sabe o que o Supremo pensa sobre isso. Quer dizer, não sabe em sede de controle concentrado. Vocês vão ver mais adiante que o Supremo categoricamente já afirmou a plena validade da repercussão geral e, a meu ver, foi até um pouco além do que permite a legislação. E é por isso que eu disse que agora a gente tem uma espécie de o novo Código traz uma espécie de sanatória ao que já vinha sendo observado pelo Supremo. Já tínhamos 2 anos de vigência do sistema da repercussão geral, quando acharam muito boa a ideia, por que não aproveitar também no STJ a nova reforma do CPC, Lei 11.672, introduzindo a metodologia dos recursos repetitivos, que está um pouquinho mais bem estruturada, aproveitou os 2 anos de prática da repercussão geral e veio dizer que serão novamente examinados pelo Tribunal de Origem os recursos que estavam sobrestados na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça. E parágrafo 8º, mais uma vez admitindo que o tribunal profira uma decisão contrária ao que já está pacificado no Tribunal Superior, no caso aí no Superior Tribunal de Justiça, parágrafo 8º. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 7º, ou seja, manter a decisão, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de Origem, face ao exame da admissibilidade do recurso especial. Isso tudo eu coloquei como uma provocação para essa pergunta, que é para uma reflexão conjunta que comporta diferentes respostas. Há um efetivo efeito vinculante nas decisões proferidas por STF e STJ nos REs e RESPs à luz do nosso direito atual, tá? E não do CPC, que ainda não entrou em vigor. Há um efetivo efeito vinculante? Todo mundo imagina que sim, mas a verdade é que não há na prática, ou melhor, na teoria, na prática acaba tendo, mas na teoria não há um efetivo efeito vinculante. Isso por uma razão muito singela, como a gente viu, é o próprio CPC, tanto lá no seu artigo 543B quanto no 543C, que admite que o tribunal recorrido mantenha a decisão contrária àquela proferida no repetitivo. Repetitivo aí, agora quando eu falar em repetitivo, eu estou falando como gênero, tá? Tanto RESP repetitivo como RE com repercussão geral. Então, o próprio CPC admite que não haja esse efeito vinculante, tolera que os tribunais profiram uma decisão contrária. Acontece que, na prática, se ele proferir uma decisão contrária, a gente estará justamente diante da hipótese que o próprio CPC diz que a decisão necessariamente será reformada pelo Tribunal Superior. Também a Constituição sugere que não há efeito vinculante na decisão do STF, muito obrigado, do STF no RE com repercussão geral, porque só admite o efeito vinculante em relação à DIN. E aí a gente começa a perceber algumas contradições e eu lembro de uma coisa que o professor, aliás, ministro, que, aliás, Luiz Roberto Barroso, que, aliás, foi quem assinou aquele pedido de modulação dos efeitos, não é isso, Gil? Eu tenho quase certeza que foi ele que foi o advogado, fez um parecer. Eu tinha a impressão que era até no caso do escritório dele. Tá certo, tá certo. Que acabou não tendo êxito. Mas o fato é que o professor Luiz Roberto Barroso, ele há muitos anos, num parecer que ele deu para um caso polêmico da CBF sobre delegação legislativa, ele fala, eu repito isso de vez em quando, para mim é muito eloquente, é um marco divisório. Ele diz, ele cita o professor Karl Loewenstein, que é um jurista
que foi o orientador, ou alguém que ele precisou ter um contato próximo durante o mestrado, o LLM, que ele fez em Yale, e ele dizia, o jurista Carl Levenstein diz o seguinte, existe o direito legal e o direito real, ou seja, existe uma norma que funciona muito bem na teoria, que funciona muito bem no mundo ideal, mas que não tem aplicação prática, que no mundo real não é assim que funciona. Ele falava isso no parecer sobre delegação legislativa, onde realmente é muito comum você ler a Constituição e dizer, a Constituição de antigamente, de pré-88, e que era categórica, dizendo não se tolera a delegação legislativa, salvo na hipótese de lei delegada. E, na prática, estava cheio de situações em que a lei deixava um certo espaço excessivo para o regulamento, que acabava sendo inovação legislativa na prática. Mas o fato é que eu lembrei disso quando a gente confere o artigo 102, parágrafo 2º, pelo que diz aí, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos os efeitos vinculantes. Portanto, pelo que está até aqui, pelo que interessa aqui a nossa conversa, as decisões proferidas em recurso repetitivo pelos tribunais superiores, inclusive em RE com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, não tem efeito vinculante. A própria Constituição que diz que só as decisões em ADIM é que tem efeito vinculante. Mas entra aí o mundo real que excede e vai além do mundo legal, do mundo teórico. Pelo que diz a literalidade desse dispositivo, mesmo a cautelar em ADIM não teria efeito erga omnes, o que é um rematado absurdo. É evidente que quando o Supremo liminarmente concede liminar numa ação direta de inconstitucionalidade para suspender a vigência de uma lei, essa lei sai do mundo jurídico de imediato. Não se espera o julgamento de mérito da ADIM, que, aliás, pode vir vários anos depois. De imediato, ela para de produzir efeitos. E vocês vão ver aqui na transparência seguinte, a manutenção da decisão contrária à tese pacificada em recurso repetitivo é justamente a hipótese que, na prática, levará à admissão. E o próprio Supremo, em reclamação, julgamento de 2011, o próprio Supremo afirma categoricamente que a decisão que ele, Supremo, profere em RE com repercussão geral tem, sim, efeito vinculante, a ponto de admitir reclamação, que é algo que só o novo Código de Processo Civil veio expressamente dizer. Mais uma vez, o que eu estava falando sobre a sanatória. Esse é o trecho relevante do acórdão do Supremo, publicado em 6 de junho de 2011. As decisões proferidas pelo plenário do STF, quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral, vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução por estes de outros feitos sobre idêntica controvérsia. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do STF tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade. Eu acho que essa palavra-chave do que a gente tem em mira no sistema de recursos repetitivos aí envolvido o novo Instituto do IRDR, assegurando racionalidade e eficiência ao sistema judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. Agora, uma questão prática que todo mundo que milita na área tributária há de ter. Eu, pelo menos lá na PGE, isso é muito recorrente, eu pretendo apresentar para vocês 3 temas concretos em que todo dia tem 2 ou 3 de cada um desses temas em que a gente se vê diante desse imbróglio. É uma solução que, no raciocínio puramente lógico, parece evidente que a resposta é positiva, mas, ao mesmo tempo, é profundamente desnecessário ou, na prática, acaba sendo um tiro na água ter todo esse trabalho, toda essa produção de documentos nessa situação concreta que eu estou imaginando aqui para vocês. Vamos supor uma matéria que já está rigorosamente pacificada no Superior Tribunal de Justiça, com súmula ou com resp repetitivo, e no qual depois, a ministra, aliás, falou dessa hipótese, não deveria ser muito comum, mas na prática isso acontece aos borbotões, e depois o Supremo reconhece a repercussão geral da matéria, dizendo, olha, embora você, STJ, tenha decidido isso, à luz da norma infraconstitucional, eu vejo um profundo tema de índole constitucional aqui e reconheço a repercussão geral. O impacto econômico disso daqui é muito grande, reconheço a repercussão geral. A gente tem alguns temas que eu vou mostrar para vocês quais são, em que
já está pacificada a matéria no Superior Tribunal de Justiça em repetitivo, portanto, não adianta você fazer recurso para o STJ, porque o recurso não vai ser sequer admitido, a pretexto de que coincide com a orientação pacificada. Mas, por outro lado, o Supremo já reconheceu a repercussão geral, então o RE você tem que fazer. Agora, se você faz o RE e os acórdãos nessas matérias, normalmente eles se fundam naquela decisão do STJ, portanto, eles têm um fundamento infraconstitucional. Se você faz só o RE sem fazer também o RESP, corre o grande risco de depois, se um dia esse seu recurso extraordinário chegar ao Supremo, o Supremo dizer não conheço do recurso extraordinário, porque o acórdão tinha fundamento infraconstitucional não atacado. Então, você tem também que fazer um RESP. Agora, você vai fazer um RESP que certamente será prejudicado caso você faz o RESP ordinariamente não será admitido e faz também o RE. E o RE é sobrestado. Tá? Nesses 3 casos que eu vou listar para vocês, isso acontece todos os dias. Aí, o desembargador terceiro vice-presidente sobresta o RE, porque realmente tem repercussão geral, e não admite o RESP. O que é que acontece? Se depois o RE, o Supremo, decidir aquela matéria que está sob repercussão geral, em sentido contrário à decisão do STJ, ou seja, se ele modificar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gente viu agora no artigo 543C, o Tribunal de Justiça será comunicado para dizer se mantém ou reforma a decisão. É crível, né? A expectativa racional é de que em 99% desses casos o Tribunal de Justiça vai dizer, olha, o Supremo mudou a orientação, eu vou seguir a orientação do Supremo. E reformula a sua decisão e aquele RESP que você fez lá atrás vai perder completamente o efeito. Ele não precisaria dele, porque uma nova decisão foi sobreposta ali. Agora, se, porventura, o Tribunal de Justiça mantiver a sua decisão, fiel à decisão a decisão do STJ e contrária à nova decisão do Supremo Tribunal Federal, não se abre para a parte vencida uma oportunidade do oferecimento de um novo recurso. O que vai ser processado é aquele RE que você tinha apresentado lá atrás, antes da decisão do Supremo. Um RE que agora reúne todas as condições de ser admitido e provido, porque ele pleiteia, ele faz um pleito coincidente com que, nessa hipótese que eu estou imaginando, o Supremo acabou acolhendo ao reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas o que vai ser processado é aquele mesmo RE. E, portanto, se você sequer tiver interposto lá atrás, 3 anos antes, 4 anos antes, o RESP contra aquela decisão, o Supremo poderá dizer, meu amigo, ok, a sua decisão está em sentido contrário à minha orientação aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas acontece que lá atrás você não cumpriu um dos requisitos recursáveis, porque você deixou transcorrer em naubis um fundamento infraconstitucional não atacado. Isso é uma teoria quase kafkaniana, porque você se vê obrigado a fazer um RESP que você sabe que não será admitido. E por que, então, que você faz esse RESP? Justamente para evitar esse argumento de... Existe uma expressão boa para isso, mas de algibeira, para tentar derrubar, para tentar ganhar sem o direito. Né, para que seu ex-adverso, isso vale para o setor público e vale para o setor privado também. Né? Qualquer das duas partes pode ser prejudicada se não fizer, junto com o RE, esse RESP. O RESP não vai ser admitido, não vai adiantar você fazer agravo de instrumento mesmo pela inadmissão do RESP, você vai morrer com esse RESP inadmitido, mas se 4 anos depois o seu RE, na hora de ser processado, alguém pensar em dizer, não, mas você não atacou o fundamento infraconstitucional, ataquei sim, só que não foi admitido porque as regras do jogo não permitiam que ele fosse admitido. Por isso que eu coloquei aqui, conto essa historinha toda, cito aqui uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, dizendo que a repercussão geral de nada serve ao cidadão, né, ao contribuinte, ao poder público, que não tenha feito adequadamente o seu recurso, enfim. E, no final, eu digo o seguinte, sempre caberá como contraponto, isso que eu estou dizendo é uma extrema preocupação em não perder o recurso por um certo descuido, mas me parece que é lógico que esse é um recurso rigorosamente inútil, esse RESP, quando o que você está mirando, na verdade, é o Supremo Tribunal Federal, porque você sabe que no STJ a matéria já está resolvida contra você. O que você está querendo é chegar, ou pelo menos aguardar a solução lá na repercussão geral do Supremo. Sempre vai se poder dizer que essa cautela é totalmente desnecessária, porque não faz sentido interpor-se um RESP, porque você já sabe o resultado final. Né? Poderia-se dizer que isso viola
o princípio da utilidade dos meios processuais, né? Tem princípio para tudo, a gente pode perfeitamente construir, que é plenamente compreensível o que quer dizer esse princípio. O princípio da utilidade do meio processual. Não faz sentido você se valer de um meio processual que você já sabe que necessariamente não poderá prosseguir. Enfim, eu pela cautela, prefiro dormir um pouquinho mais tranquilo e faço sempre o RESP e depois não agravo, né, quando o RESP não é admitido. Mas, pelo menos, eu sei que ninguém vai tentar derrubar o meu RE se o Supremo depois acolher nessas 3 matérias que eu vou mostrar na transparência seguinte. Eu sei que ninguém vai tentar derrubar o meu RE dizendo, olha, esse RE, na hora em que ele foi concebido, ele já foi concebido meio perneta. Não se fez, não se atacou um fundamento infraconstitucional que então existia. As 3 matérias que me ocorreram na hora que eu estava levantando, talvez existam outras, né? A seletividade de alíquota do ICMS na energia elétrica e serviços de telecomunicações, uma grande discussão que tem aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, todos os estados praticam uma alíquota muito elevada de energia elétrica e serviços de telecomunicação. Está absolutamente pacificado aqui no nosso órgão especial, portanto, é cogente para todos os magistrados, um entendimento que coincide com o do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é inconstitucional a alíquota superior à alíquota média das mais mercadorias, mas o Supremo Tribunal Federal já admitiu a repercussão geral. A mesma coisa no serviço, na demanda contratada de energia, que é uma hipótese que normalmente vale para grandes consumidores de energia elétrica, eles pagam o ICMS sobre a energia que eles efetivamente consomem, mas, às vezes, para não ter risco de ficar com desabastecimento de energia, eles fazem um contrato de demanda, quer dizer, se porventura eu tiver um pico de energia e precisar de energia adicional, eu estou contratando previamente. O Estado cobra o ICMS sobre essa demanda, ainda que o sujeito não utilize, e já tem súmula, repetitivo e súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é devido o ICMS, só sobre a energia efetivamente consumida, e temos também uma repercussão geral já reconhecida no Supremo, e a mesma coisa sobre farmácias de manipulação. Né? O que o Estado pretende onerar com o ICMS não é aquele remédio que é feito sob encomenda com uma fórmula química, e sim aquilo que tem nas prateleiras da farmácia de manipulação. As farmácias de manipulação normalmente dizem, eu sou farmácia de manipulação, não pago ICMS sobre nada que está aqui dentro, na minha prateleira, porque tudo é manipulado. Agora, muitas coisas são manipuladas em série, e o que o Estado sustenta é que vale a mesma discussão do software customizado, que realmente é um serviço, ou do software de prateleira, que já virou uma mercadoria. Tem RG, repercussão geral sobre isso também. Mudou? Mudou. E uma possível solução, que é a que o CPC já implementa, mas é algo que eu me achava um pouco ousado de pedir isso, e há pouco tempo eu descobri que 2 desembargadores, pelo menos 2 desembargadores daqui do Estado do Rio de Janeiro já estavam concedendo. É a racionalidade do sistema. Olha só, se a gente tem um sistema de repercussão geral, se as decisões necessariamente vão ter que seguir um sistema de repetitivo, se as decisões necessariamente vão ter que seguir o RESP repetitivo ou o RE com repercussão geral, vamos fazer o seguinte, não faz sentido a gente ficar gastando papel do Estado, né, papel judiciário, mobilizar sua força para proferir sentenças em matérias que estão afetadas a um repetitivo. Vamos esperar a solução do repetitivo. Isso já era sustentado, eu e vários colegas, né, e imagino que vários advogados do setor privado ajam da mesma forma, vamos esperar, suspende esse processo. Excelência, requeiro a suspensão do processo enquanto não se julga o repetitivo. Nessas 3 matérias, que, como eu falei para vocês, tem 2 ou 3 apelações por dia, só no meu acervo, imagino que na dos demais colegas da Procuradoria idem, eu sempre peço, apresento todos os meus argumentos, então peço ao tribunal, né, das sentenças que o doutor Cláudio Januzzi profere em absoluta consonância com a súmula do Superior Tribunal de Justiça, ou com a decisão do órgão especial, ele não tem como decidir diferente. Aí eu faço apelação dizendo, tribunal, todas as razões, recomendo a reforma da sentença, eu sabendo que o tribunal também não pode modificar, e aí coloco alternativamente, requer o Estado que o presente recurso seja colocado na prateleira, seja suspensa a tramitação do presente recurso, e aí eu descobri um acórdão do desembargador, que está citado aqui, do Alexandre Câmara e do desembargador Plínio Pinto Coelho, filho, que eles não acolheram o meu pedido formalmente, eu não lembro em que processo foi a primeira dessas decisões, mas eles dizem, vamos suspender o processo,
com base no artigo 265.6a do CPC, que realmente é um pouquinho forçação de barra, mas é aquela criatividade necessária para você racionalizar o sistema. O 265.6a do CPC, claramente, ele se refere à suspensão quando a solução de um processo depender de outro, claramente, que tenha conexão com ele, que seja algum processo entre as mesmas partes, onde se debate uma questão prejudicial. Mas eles estenderam o alcance desse dispositivo para dizer, não vamos trabalhar à toa, não vamos dar trabalho extra, trabalho desnecessário para os advogados que estão na primeira instância, para o Ministério Público que tem que se manifestar, para o juiz, para o desembargador, 2 trabalhos, né? Porque normalmente o desembargador nessas matérias tranca com decisão monocrática, a gente tem que fazer o agravo do 557, morrendo de medo, o agravo legal, né? Morrendo de medo de levar multa. Eu criei um preâmbulo desse tamanho. Eu quero esclarecer que o Estado não está aqui brigando pelo prazer de brigar. A gente sabe que essa matéria está perdida, mas a gente tem um restinho de esperança, tem uma repercussão geral no Supremo e eu preciso esgotar os meios para chegar até lá. Então, vamos suspender esse processo? No final, eu peço isso. Pois bem, essa decisão, isso para mim é uma novidade. Eu, coincidentemente, fiquei a semana passada toda debruçada sobre essa matéria aqui para poder preparar essa apresentação, porque o doutor Maurício Faro, se não fizer o trabalho bem feito, ele reclama, liga, cobra. Aliás, o Gilberto também. O Gilberto liga umas 3 vezes antes. Você vai falar o quê? Vamos sentar junto, vamos construir aqui. E nunca tem quando tem uma divergência, é sempre uma divergência construtiva, né? Mas eu descobri isso agora, por acaso, estava no meu acervo, um mandado de segurança contra a decisão do desembargador Plínio. O desembargador Plínio suspendeu o processo e a parte impetrou o mandado de segurança no órgão especial do Tribunal de Justiça contra o ato do desembargador, que suspendeu o processo, contra o ato da Câmara. Ele até diz mandado de segurança contra os desembargadores componentes, eu acho que é a 14ª Câmara, porque suspenderam o meu processo, não faz nenhum sentido, eu estou com o exercício do meu direito adiado e não faz nenhum sentido. Tá para eu minutar a manifestação do Estado, toda vez que alguma autoridade pública autoridade impetrada no mandado de segurança, a PGE tem que falar. E o que eu vou dizer é exatamente isso. Olha, o que eles fizeram é exatamente que vai ser a regra absoluta a partir de março, que é a suspensão da tramitação dos processos. E é isso que eu coloco aí. O artigo 1036 do CPC prevê como regra a suspensão dos processos. 1036 diz o seguinte: o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal selecionará 2 ou mais recursos representativos de controvérsia que serão encaminhados ao STF ou ao STJ para fins de afetação. Isso que é importante. Determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado. No Estado, porque o parágrafo 1º está tratando da suspensão regionalizada. Mas, logo depois, o artigo 1037 prevê a mesma regra em âmbito nacional. Né, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do artigo 1036, ou seja, uma matéria repetitiva, proferirá a decisão de afetação, na qual determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Tá? Muito rapidinho, doutor Cláudio, temos aqui 32 minutos. Quanto tempo me falta? Tá bom. Tá, eu vou deixar essas transparências aqui, eu vou salvar aqui nesse computador, depois a Alzira, eu vi que ela teve a cautela de pegar o e-mail de todo mundo, quem tiver curiosidade é só solicitar e ela pode repassar. O que está aqui nas transparências seguintes é mais do que já foi dito hoje aqui por mais de uma vez. Quer dizer, o objetivo maior que se tem em foco aqui é a segurança jurídica. A gente vê aqui logo no primeiro artigo, que é o 976, ele diz que simultaneamente tem que estar presentes esses 2 requisitos. Que seja uma questão unicamente de direito, não vamos esquecer que elas podem ser uma questão processual também. Tá? E não há de ser raro, viu, Gil, isso e que vai criar um complicador muito grande, uma determinada matéria, uma determinada questão de direito extremamente intrincada, como essas, sobre as quais a gente já falou aqui, sobre a qual o Gilberto mencionou antes, e que, em paralelo e, eventualmente, no mesmo processo, tem uma questão extremamente relevante do ponto de vista processual também. Um exemplo, tem um desembargador, só um desembargador, até onde eu saiba, daqui do Tribunal de Justiça, que entende que o prazo de agravo de instrumento começa a correr, começa a fluir do momento em que você é intimado, ainda que você seja intimado por mandado.
quando todos os demais desembargadores, dos quais eu já vi decisão, seguem o que, na nossa interpretação, é o que está no Código de Processo Civil, dizendo que se a intimação for por mandado, o prazo começa a fluir no mesmo prazo da citação, a partir da juntada do mandado. Esse desembargador, sistematicamente, o argumento dele é bom, a partir do momento que você é intimado, ainda que antes da juntada, você já sabe que tem que cumprir aquela decisão. Então, você já é obrigado a cumprir a decisão e já pode, sim, se insurgir contra ela, impetrando ou protocolando o teu agravo de instrumento. Essa é uma questão de direito extremamente polêmica, que, eventualmente, pode vir no mesmo processo em que já tem uma outra questão de direito material. A primeira é uma questão de direito processual polêmica, que pode coincidir com o processo que tem uma polêmica de direito material. Mas, então, a questão tem que ser unicamente direito e tem que ameaçar a segurança jurídica. No nosso campo tributário, e eu insisto sempre muito nessa tecla, e em total harmonia com o que o Gilberto enfatizou aqui, é uma questão, eu não sei se foi o Maurício, mas alguém fez menção a isso também, é uma questão de isonomia competitiva, né? A igualdade, ou uma decisão que, como diz a Procuradora-Geral do Estado, a Lúcia Leia, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Quer dizer, se um determinado contribuinte está beneficiado e teve o seu custo de produção desonerado por uma liminar ou por uma decisão que o favorece, você quebra a isonomia competitiva se você não estender esse benefício a outros ou não retirar do contribuinte que conseguiu esse benefício, não retirar dele o que seria, então, um privilégio. Ou seja, as decisões supõe-se, espera-se que elas sejam harmônicas. Não é possível o sujeito fazer planejamento fiscal com base em liminar, né? Ou bem a decisão vai valer para todo mundo, o tributo é indevido e todos deles se beneficiarão da sua redução, ou bem todos têm que compartilhar essa carga tributária. Os legitimados, eu quero chegar a um ponto aqui que eu quero desafiar o que o Gil colocou muito categoricamente. Eu acho que tem uma boa explicação, sim, para que a revisão do julgado não possa ser feita pelas partes. Mas aqui eu procurei destacar só o que é mais importante nesse artigo, nada chamou a atenção. O dispositivo da publicidade, o Gilberto tocou bem, ele é muito categórico ao afirmar que o CNJ vai tentar ter um catálogo tão detalhado quanto possível, quanto às teses que efetivamente estão sendo objeto de discussão. Depois diz que os tribunais de justiça, a mesma coisa. Tem que dar o máximo de publicidade a isso, que é justamente para permitir que os juízes que estão na ponta, doutor Cláudio Anusa, possam falar, opa, essa é aquela matéria que já está sob o RDR, já está suspenso esse processo. Né? Se ele examina milhares de processos por mês, a distribuição é gigantesca, a 11ª Vara tem cento e tantos mil processos. Não é possível, não é crível que o magistrado vai olhar e falar, opa, são esses os que têm repercussão geral. É preciso alguma publicidade para que ele possa identificar esses casos. Então, esse dispositivo se ocupa disso, de exigir o máximo de publicidade para as matérias, para as teses que estão afetadas à resolução de demanda repetitiva. Prazo e efeitos, eu pessoalmente acho que é muito ruim essa limitação do prazo de 1 ano para o julgamento. Eu acho que é muito bom que tenha um prazo, um horizonte de que em 1 ano deve ser julgado. Mas dizer que, extrapolado esse 1 ano, acaba a suspensão dos prazos, eu acho que isso gera uma insegurança enorme. Você tira o que poderia ser o benefício. A gente volta a essa situação que eu estava criticando hoje, que eu estava criticando há pouco. Volta à situação que temos hoje. Ou seja, o judiciário admite que aquilo pode ameaçar a segurança jurídica, reconhece o relevo daquilo a ponto de rotulá-la de RDR, eventualmente isso suspende os processos em âmbito nacional. Eu, pessoalmente, acho que não é eventualmente, eu acho que a regra vai ser essa. Eu acho que a tendência, Gil, não sei se você concorda comigo, eu acho que a tendência muito grande é de que poucos IRDRs venham a ser julgados pelos tribunais de justiça. Eu acho, porque a gente tem, vocês vão ver em seguida, a gente tem uma legitimação para que toda e qualquer parte de um processo discutindo a mesma tese jurídica, de uma que foi declarada, que foi reconhecida como IRDR no Maranhão, por exemplo, que um sujeito que esteja no Rio Grande do Sul discutindo aquela mesma matéria, ele pode peticionar ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão de todos os processos em âmbito nacional. E aí a matéria vai para o Superior Tribunal de Justiça ou para o STF. Então, eu acho que vai acabar ficando muito concentrado no STJ e no STF, exceto uma discussão de direito municipal muito peculiar, que não se repita Brasil afora.
Eu tenho a impressão que isso vai acabar concentrando também essas decisões muito mais nos tribunais superiores do que nos tribunais de justiça. Mas, de qualquer modo, se o Tribunal Superior ou o Tribunal de Justiça reconheceu que uma determinada discussão de direito ameaça a segurança jurídica e, por isso, é conveniente, a própria lei que diz, suspender os processos, passado um ano, olha, esquece, volta a tramitar esses processos. E a segurança jurídica que você estava tentando defender? Você vai ter que admitir que ou você admitiu, ou você exagerou na dose quando admitiu o IRDR, ou então que você magistrado, foi excessivamente moroso, por maior que sejam as suas atribuições, você não pode deixar a segurança jurídica desassistida. Eu acho que a solução de acabar com a suspensão do processo, eu não sei se é boa. É bem verdade que admite-se uma prorrogação no final do dispositivo. Órgão colegiado também talvez não seja muito bom, que o órgão colegiado é que decida se há repercussão, se há ou não fundamento para o IRDR, não é o relator sozinho que vai admitir, ele tem que levar o colegiado, então você já vai ter uma questão de ordem, e quem acompanha julgamento de colegiado sabe quantas vezes questão de ordem toma mais tempo até do que o próprio mérito, o mérito da discussão. Aí alguns procedimentos, parágrafo 3º, é esse que eu estava me referindo. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado lá no artigo 977, 2 e 3, ou seja, parte, IMP e Defensoria Pública, né, o juiz não, qualquer dos legitimados poderá requerer ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou do especial, bastava dizer ao STF, ao STJ, a suspensão de todos os processos individuais. E o parágrafo 4º, para não deixar dúvida de que a qualquer legitimado mesmo, diz, independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do IRDR é legitimada para requerer a providência de pedir ao Tribunal Superior a suspensão de todos os processos em âmbito nacional. Manifestação de terceiros, estava no título do nosso tópico aqui, o amicus curiae, né, e eu estou terminando aqui para falar justamente um pouquinho sobre o papel do amicus curiae. Diz aqui expressamente que o relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia. Isso remete a gente ao artigo 138, que é um dispositivo do novo CPC que fala especificamente sobre o amicus curiae. A gente não vai perder tempo falando sobre ele está transcrito aí numa outra transparência, mas só para dizer que a importância que se dá ao amicus curiae no papel do IRDR, que nada mais é do que uma centralização de uma decisão que vai vincular partes que não tiveram oportunidade de falar ali, naquele debate, no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, ou no órgão especial Tribunal de Justiça, a relevância que se dá ao amicus curiae, o novo CPC, ele diz que a única hipótese em que o amicus curiae tem legitimidade para recorrer é nas decisões proferidas com IRDR. O artigo 138 expressamente diz que o amicus curiae, intervindo no processo, ele não muda a competência do Poder Judiciário, a competência do órgão fracionário do Poder Judiciário, e que ele não tem legitimidade para recorrer, exceto na hipótese de IRDR. Tá? Poderão sustentar, o Gilberto já falou sobre isso, durante 30 minutos, todos os amicus curiae dividindo ali o tempo, onde será observado, reserva a revisão da tese jurídica far-se-á pelo mesmo tribunal de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no artigo 977, inciso 3. Esse dispositivo, Gilberto, que você criticou bastante, dizendo que não era a redação original e que foi restringida, na verdade, quando diz de ofício, ele alcança os magistrados. Os magistrados poderão requerer a revisão da tese, né, de ofício. E os legitimados do artigo do inciso 3, que são o Ministério Público e Defensoria, na prática, então, só quem fica de fora é as partes. E eu acho que necessariamente as partes tinham que ficar de fora, porque se as partes não ficassem de fora, você dava um tiro no coração do IRDR, porque nenhuma parte que foi vencida ia se conformar. Ele ia exigir o distinguish, ia ser uma coisa completamente maluca, ele ia pedir o distinguish do próprio caso. Ele ia falar, olha, eu estou pedindo a revisão da tese, porque essa tese aqui, o Tribunal Supremo, STJ, o Tribunal de Justiça, ele cunhou essa tese admitindo essa hipótese, que a minha hipótese é um pouquinho diferente, é aquele negócio do inconformismo, o sujeito não se conforma em perder, se ele tiver a oportunidade de recorrer, de invocar o distinguish, que, aliás, eu notei que ninguém
tocou nesse ponto que eu acho que é a grande ferida aberta de qualquer mecanismo de recurso repetitivo. As pessoas tendem a se inconformar com a derrota. Eu lembro, muitos anos atrás, houve uma pesquisa no Brasil sobre as instituições mais consagradas, mais respeitadas. Eu lembro que era Bombeiros, Correio, o Poder Judiciário ficou bem no meio do caminho. Metade das pessoas aplaudia, metade das pessoas criticava. O professor José Carlos Barbosa Moreira disse, é lógico, é evidente, porque o sujeito vai ao judiciário, um ganha e um perde. O que ganha aplaude, o que perde vaia. Então, o judiciário sempre ficará no meio do caminho. Ninguém vai... nunca ele terá um apoio maior do que uma crítica. Né? As pessoas tendem a se resignar. Então, o grande problema é o distinguisher. O sujeito que perde, ele sempre vai dizer que, no caso dele, é um pouquinho diferente, porque o fiscal que o autuou estava com um crachá invertido e, portanto, ele não podia entrar naquele mesmo balão que julgou aquela matéria de direito. Enfim, eu acho que se você não tirasse das partes o direito, daquelas partes, daquela relação processual, o direito de pedir a revisão da tese, o IRDR ia ficar patinando, ele não ia muito à frente. Chegando lá aqui são alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis sobre o IRDR, né, admissível a instalação de mais de um incidente de resolução da demanda repetitiva em graus diferentes, em jurisdições diferentes, parece razoavelmente óbvio. Acumulação de pedidos, alguma coisa parecida com o que eu já falei. Eventualmente, pode ser que a questão jurídica relevante afete um dos pedidos formulado pela parte, sem prejuízo da tramitação regular de outros. Então, em relação a esses outros, a demanda deveria continuar prosseguindo. Um outro enunciado também não é tão... que é justamente sobre distinguishing. Os interessados serão intimados da suspensão dos seus processos individuais e vão poder pedir ao juiz da causa, viu, Cláudio? Isso é muito importante, que aqui já é um ponto que vai tocar no magistrado que está na ponta. Quer dizer, proferida a decisão do RDR, qualquer um vai poder dizer, doutor Cláudio Anuso, o meu caso é um pouquinho diferente, por favor, dê tramitação regular a ele. Eu tenho aqui uma discussão que não é exatamente aquela, e é o magistrado na ponta que vai aferir se realmente aquele caso se encaixa ou não naquela grande tese. Daí a necessidade do repositório de tese em discussão do Conselho Nacional de Justiça e do órgão jurisdicional incumbido de examinar o IRDR seja o mais amplo possível, o mais detalhado possível, porque, senão, na ponta, o magistrado não tem condição de aferir se aquele caso entra ou não na suspensão dos processos. O artigo 138, lá dizendo que o amicus curiae só pode recorrer nas demandas repetitivas, e esse é o ponto, é aqui que eu encerro. Na verdade, tem umas 3 transparências citando esse voto do ministro Gilmar Mendes, especificamente sobre amicus curiae. É intuitivo que, no IRDR, que é uma centralização, é a consagração pelo novo CPC, da importância do julgamento em bloco, da importância do julgamento da questão jurídica de observância obrigatória por todos os demais tribunais, é fundamental que seja dada mais ampla abertura para o debate. E para quem trabalha, como supõe-se que grande parte dos que estão aqui, com direito tributário, uma discussão que vem desde priscas eras sobre a interpenetração entre direito e economia. A mim é um tema que fascina enormemente. Acho que do Gil também, meu, certamente, um dos grandes ídolos acadêmicos que eu tive, é um sujeito que eu nunca conheci, ele parou de atuar no direito tributário muito antes de eu começar a estudar direito tributário, o professor Alfredo Augusto Becker, que ficou muito famoso por cunhar uma frase quase agressiva, pleiteando o distanciamento entre direito e economia, em relação ao artigo 66, que prevê que a devolução do ICMS pago maior só será feita a quem comprove haver suportado encargo econômico e não ao contribuinte de direito. Ele dizia o seguinte: isso é a lógica da ignorância. Não é isso? Eu acho que era exatamente essa a frase dele. Esse dispositivo foi concebido pela lógica da ignorância. Por quê? Porque ele pleiteava, ele apregoava com muita ênfase que o direito é o direito, a economia é a economia, que o direito não deve obediência necessariamente às regras da economia. A mim, isso sempre gerou um desconforto profundo, porque o direito é uma ciência que necessariamente pressupõe a harmonia do conhecimento que existe espalhado pelo mundo. O direito não é concebido para satisfazer ele mesmo, o direito é concebido para minimizar risco de polêmica, para minimizar risco de conflito entre os demais ramos de conhecimento, entre as regras de convívio social. E me parece que é exatamente isso que atrai
ou que valoriza o papel do amicus curiae. É evidente que o amicus curiae vai apresentar ao Poder Judiciário argumentos jurídicos, mas eu pretendo, com esse voto do ministro Gilmar Mendes, mostrar para vocês que não é isso o que o Supremo espera ouvir dos amicus curiae. Dos amicus curiae, o que o Supremo espera são os conhecimentos que vão além do conhecimento jurídico. Esse é um caso específico em que, numa DIN da Associação dos Magistrados sobre uma determinada questão de mérito, que eu já não lembro qual era, duas associações estaduais de magistrados pediram sua intervenção tardiamente. A jurisprudência do Supremo admite que a intervenção pode ser feita até determinado momento. Naquele caso concreto, essas duas instituições pediram sua intervenção nos autos em momento posterior, e o ministro Gilmar Mendes, que era o relator, ele proferiu essa decisão. Eu vou ler alguns trechos, que isso realmente é importante e mostra, eu acho que para mim, Gil, isso aqui é um divisor de águas, que mostra, ou pelo menos explicita, pela primeira vez até onde eu pude ver, explicita que o Judiciário já rompeu há muito tempo com essa história de que o direito basta a si mesmo, de que eu preciso só do conhecimento jurídico. O que de conhecimento jurídico puder ser agregado pelo amicus curiae, ótimo, mas não é esse o principal que o Supremo pretende auferir de conhecimento quando alguém vai prestar esclarecimento na condição ou numa audiência pública ou simplesmente por petição como amicus curiae. No processo de controle de constitucionalidade, faz-se necessária, inevitavelmente, verificação de fatos e prognoses legislativos, quer dizer, o que vai acontecer com essa norma. Isso gera a necessidade de adoção de um modelo procedimental que outorgue ao tribunal as condições necessárias para proceder a essa aferição. Esse modelo pressupõe não só a possibilidade do tribunal se valer de todos os elementos técnicos disponíveis para a apreciação da legitimidade do ato questionado, mas também pressupõe um amplo direito de participação por parte de terceiros desinteressados. E ele cita, o chamado Brandeis Beef, que é um memorial utilizado pelo advogado Louis Brandeis em 1908, contendo 2 páginas, olha, e isso me parece muito importante, contendo 2 páginas dedicadas a questões jurídicas e outras 110 páginas voltadas para os efeitos da longa duração do trabalho sobre a situação da mulher, permitiu que se desmistificasse em 1908, gente. 1908, a Suprema Corte americana já dizia, olha, não dá para desvincular o direito dos outros ramos do conhecimento. Permitiu que se desmistificasse a concepção dominante segundo a qual a questão constitucional configurava simples questão jurídica, de aferição de legitimidade da lei em face da Constituição. Hoje não há como negar que a comunicação entre norma e fato, que como ressaltado constitui condição da própria interpretação constitucional, é que o processo de conhecimento aqui envolve investigação integrada de elementos fáticos e jurídicos. Nesse sentido, a prática americana do amicus curiae brief, que é o memorial do amicus curiae, permite à Corte Suprema converter o processo aparentemente subjetivo de controle de constitucionalidade em um processo verdadeiramente objetivo, no sentido de um processo que interessa a todos, no qual se assegura a participação das mais diversas pessoas e entidades. E aí ele cita um determinado caso em que o governo recebeu, em que a Suprema Corte Americana recebeu não só o memorial do governo, que era parte na relação jurídica, como também de 77 outras organizações, sobre os mais variados aspectos da controvérsia, possivelmente o número mais expressivo já registrado, por parte de 25 senadores, 115 deputados, Associação Americana de Médicos, outros grupos médicos, né? E aí cita um monte de gente, 885 professores de direito, todo mundo deu pitaco naquele julgamento. E a Suprema Corte achava isso importante. O tópico aqui é que eu fecho, com isso eu encerro, é só para mostrar para vocês que o Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação recente em que valoriza enormemente a figura do amicus curiae, a ponto de flexibilizar o limite temporal para a possibilidade de intervenção do amicus curiae. E é essa figura, é com esse espírito que a discussão sobre o IRDR, incidente de resolução sobre demanda repetitiva, está atraindo, está admitindo a figura do amicus curiae. O IRDR, o novo código, inclusive, admite, como eu já falei 2 vezes, que o amicus curiae possa apresentar recurso. A única hipótese em que ele tem legitimidade para recorrer é justamente nas decisões nos IRDRs. Justamente porque o código, ao meu ver, em excelente momento, em excelente iniciativa, ele vem sedimentar aquilo que o Supremo já fazia, dizendo que as decisões em repercussão geral tinham, sim, efeito vinculante. Não tinham.
Supremo dizia que tinha, como a gente viu, mas forçando um pouquinho a barra. A partir de agora, isso não só está dito pelo Supremo, como também está no direito positivo. O efeito vinculante, e se vai vincular, é melhor que o máximo de pessoas possam opinar e apresentar fundamentos concretos. Como eu prometi para vocês, isso daqui vai ficar disponível para consulta de quem quiser pedir para a Alzira. Obrigado pela atenção. Desculpem passar um pouquinho o tempo, mas é o ônus de ficar por último. Parabenizando o Dr. Sérgio Pirro pela brilhante e precisa palestra, eu agora vou pedir ao presidente, o desembargador Sérgio, que entregue ao palestrante o certificado. Eu entrego ao Dr. Gilberto Fraga. E eu entrego ao Dr. Marcelo o seu certificado de participação. Muito obrigado. Bom, eu não vou tecer nenhum comentário pelo adiantado da hora e devolvo finalmente a palavra ao presidente, desembargador Sérgio, para o encerramento. Bem, foi um sucesso, né? Eu acho que está todo mundo aqui feliz, satisfeito, e mais um evento que marca o nosso Fórum de Direito Tributário, a amizade, né? Essa integração vai ficar na nossa história de vida pessoal e profissional. Eu declaro, então, encerrado o evento e agradeço a presença de todos aqui, registrando o brilhantismo da palestra dos dois aqui que integram a mesa e de todos os participantes desse evento. Muito obrigado.